Olá, que Deus nos ilumine. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. Conversamos hoje sobre o perdão, uma atitude que devemos aprender, cultivar perante aqueles que nos ofendem, pois é uma virtude que nos conduz à conquista da paz. O tema de hoje é reconciliação com os desafetos. E para conversar conosco, convidamos o nosso amigo Marcos Antônio, do Centro Espírita Irmão Áureo, de Goiânia. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Olá a todos. Marcos, existe uma frase muito interessante em que o Evangelho segundo o Espiritismo, obra importantíssima da doutrina espírita, que diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. A referida obra também nos afirma que o egoísmo é filho do orgulho e fonte de todas as misérias terrenas. Comente para nós, Marcos, sobre essas duas afirmativas. Interessante, essas duas frases, elas nos deixam bem claro que todas as mazelas, todo o sofrimento que a pessoa hoje passa, a sociedade de maneira geral, às vezes a gente fica assustado com os escândalos que vêm ocorrendo, mas se formos olhar, em algum momento, no início desse processo de sofrimento, alguém quis prejudicar o outro para se satisfazer primeiro. Então, o sofrimento humano causado, que a pessoa causa ao outro, é resultado da escolha que alguém faz para se beneficiar, não importando que o outro venha a sofrer, venha a padecer, venha a ficar preterido, em suas necessidades, às vezes necessidades básicas, necessidades básicas que são deixadas de lado, são ignoradas, porque alguém quer tirar uma vantagem, porque alguém quer se sair bem, porque alguém quer acumular mais benefícios, quer acumular mais recursos, mais facilidades para atender a sua vaidade. E essa vaidade nada mais é do que satisfazer o seu orgulho. Às vezes além do necessário, muitas vezes. Supérfluo, Supérfluo. O supérfluo. E esse resultado, das várias pessoas, das várias individualidades agindo dessa maneira, de maneira egoísta, vai caracterizar uma sociedade e, por consequência, uma humanidade com baixa evolução moral. Porque enquanto as pessoas existir um que queira tirar vantagem em detrimento do sofrimento do outro, nós vamos ter características ainda de mundo atrás. A inferioridade do indivíduo. Vai caracterizar a inferioridade da pessoa. Marcos, e por que nós sentimos a ofensa em determinada situação que nos leva a comportamentos indignos? O que leva o indivíduo a se sentir ofendido nesse sentido? A sua infantilidade espiritual, Nós ainda temos dificuldades ainda de escutar um não, de sermos o segundo, contrariado, de ficarmos contrariados na nossa vontade, que gostaria de ser atendido nesse instante, mas outro veio e passou na minha frente. Alguém escolheu atender o outro e não a mim. Alguém foi um pouquinho grosseiro comigo e eu fiquei contrariado porque acho que não merecia ser atendido daquela maneira, Enquanto nós ainda tivermos essa característica infantil, enquanto ainda nos faltar sabedoria, faltar a humildade, a simplicidade necessária para compreendermos que no universo tudo é harmônico, porque tudo está sob a lei divina. E Deus, como é perfeito, tudo acontece dentro da necessidade real. E nós ainda temos dificuldade de compreender as reais necessidades de todas as pessoas que nos cercam. E mesmo porque a gente observa que às vezes é fruto do comportamento do indivíduo que seja desleal, infeliz, É fruto de um indivíduo que ainda é ignorante, que está no processo de evolução. E a gente pensa e quer exigir do outro uma perfeição que a gente não tem, A gente não tem, Nós temos dificuldades de nos conhecermos ainda. Porque se nós nos observarmos, muitas vezes nós somos o agressor. Nós somos aquele que prejudicamos, às vezes sem querer, ou por negligência, ou por falta de conhecimento mesmo. Nós somos aquele que no final do dia, se fizermos um balanço, nossa, prejudiquei fulano, prejudiquei Beltrano.
Será que não poderia ser diferente? Daí a necessidade da reforma íntima todos os dias, né? Para que a gente possa compreender também o outro e aprendermos a não nos magoarmos, né? A não carregarmos esse lixo psíquico aí. É lógico que o erro do indivíduo não se justifica, né? Mas nós precisamos ter tolerância, paciência, compreensão com a dificuldade que os outros também têm no relacionamento. Aliás, diga-se de passagem que o Livro dos Espíritos estabelece que uma das leis da natureza é a lei da sociedade. Nós precisamos aprender a viver em sociedade, né? Ninguém consegue viver sozinho, né, mãe? Absolutamente, né? E como cada espírito tem o seu status, né, evolutivo, o seu patamar, seu grau, né? o seu grau de evolução, então todas as pessoas que a gente encontra é uma oportunidade de aprendermos algo que ainda não temos, né? E assim também termos a simplicidade, a humildade de ensinarmos algo que a pessoa não tem. E isso vai exigir de nós paciência, porque às vezes a pessoa vai ser arredia, vai ser resistente, e a gente vai se sentir ofendido pensando, estou fazendo um favor e a pessoa está vindo com grosseria. Esse favor então tem que ser conforme a necessidade real, né? A maneira como Jesus nos ensinou, e não como a minha personalidade Aquilo que eu gostaria que fosse, né? É lógico que esse raciocínio não está avalizando o comportamento errado, mas apenas a compreensão do indivíduo que está fazendo um comportamento que é natural que seja assim, porque está na caminhada, na evolução, está na caminhada, né? E aí que todos, então, quando buscar qual o referencial? O referencial cristão. Aí todos vão se situar onde cada um está. Verdade. Né? Eu não controlo o que o outro faça, o que o outro pensa, o que o outro, como ele age, né? Mas eu posso controlar a mim, né? Posso controlar a mim. Muito bem, Marcos. Em determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre quantas vezes deveríamos perdoar, e o mestre respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 22. E eu te pergunto, por que Jesus nos recomenda o perdão incondicional às ofensas que nos são feitas? Essa é uma frase muito feliz, né? Onde o Cristo traz para nós, porque esse é o único caminho para a gente conquistar o que todo mundo busca. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer, não, eu quero viver em paz comigo mesmo, quero viver em paz com todo mundo. Mas o caminho é único, perdão de todas as ofensas. Porque tem uma passagem no Evangelho que nos lembra que quando nós formos entregar nossa oferta ao altar, e se tivermos alguma mágoa, algum ressentimento com o inimigo, deixemos a oferta, retornemos para reconciliar com os adversários, né? Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Esse é o sacrifício. E aí, então, o Espiritismo vem nos esclarecer que retornemos, quer dizer, são as oportunidades de reencarnar, como hoje nós retornamos. Estamos aqui, né? retornados, para reconciliarmos com os nossos inimigos, sendo eles encarnados, vivendo no seio familiar ou no universo, no contexto do trabalho, do dia a dia, do social, como um todo, e também dos nossos inimigos desencarnados, né? Feliz daquele que, ao deitar, hoje, graças a Deus, não tenho nada contra nenhuma pessoa que eu conheça. Eu não consigo evitar que as pessoas tenham contra mim. Posso fazer tudo para evitar, mesmo assim tem gente que não se agradou com Jesus, né? Não se agrada até hoje, não obstante tudo que ele fez por nós e continua fazendo, né? Absolutamente. Então, Jesus deixa para todos nós esse recado, né? O único caminho, a única maneira de nós fazermos o verdadeiro sacrifício, que é fazer a nossa análise, né, da bagagem que a gente está levando espiritual diante do Criador, é se nós reconciliamos com todos os nossos desafetos. Enquanto não tivermos essa situação, retornaremos quantas vezes necessárias. Equivalendo dizer, para a gente ir para o nosso intervalo, para meditarmos sobre essa citação, de que pouco nos vale a religião, o falar que sou espírita, sou cristão, sou católico, sou protestante, se eu não tenho o desejo, o comportamento de reconciliação, né? Esse não é um sacrifício mais agradável a Deus. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Continue conosco.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre reconciliação com os desafetos. O nosso amigo Marcos. Marcos, quais os efeitos do cultivo da mágoa e do rancor para a saúde do corpo físico daquele que não consegue perdoar? É interessante, se nós observarmos em todas as religiões, nós vamos encontrar pessoas que buscam, ou também nas instituições de saúde, buscam esses locais em estado de profundo sofrimento. Com a dor de cabeça que não passa, com a dor nas costas que não passa, uma dor na junta que não moral, passa, né? Uma situação de depressão, de sofrimento, sofrimento, né? Profundo. E muitos vão buscam o recurso médico, fazem os exames, e aparecem os exames, como são exames que olham a estrutura física da pessoa, a priori pode parecer tudo normal. Mas quando busca-se a gênese desse sofrimento, certamente vai ser porque a pessoa, ao longo do tempo, vem guardando lixos psíquicos. Quais são esses lixos? Mágoa, rancor, o não esquecimento de uma agressão, né? E a inveja, o ciúme, uma série de situações que vai trazer para essa pessoa um estado de sofrimento, porque a gente vai ofertar para a nossa volta aquilo que a gente tem. Né? É aquilo que ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá o que não tem. Então, o sofrimento das pessoas, né, no campo físico, pode aparecer de diversas formas. Um câncer que apareceu sem nenhuma explicação, do nada. De repente apareceu uma doença autoimune. O sistema imunológico da pessoa passou a combater todo o seu sistema nervoso central. Ele parou de funcionar, os braços e as pernas, ficou acamado, tetraplégico. Pode ser o resto da vida, pode ser por 2 meses, por 2 anos, né? Mas de onde que veio? Quando a ciência vai investigar, não tem causa ainda definida, né? Mas vai investigar como foi a relação dessa pessoa no seu ambiente familiar, né? Com aqueles que estavam próximos no ambiente de trabalho e, quiçá, as encarnações anteriores. Verdade. Né? Então pode manifestar da mais diversa possível. Como disse Jesus, vós sois deuses, né? Então, na condição de deuses, com D minúsculo, é lógico, né? Nós temos poder, né? A nossa mente é poderosa. Tanto que Jesus disse, se a gente disser para aquela montanha, sai dali e vai para ali, ela vai, se a gente tiver confiança. Então, a gente pode nos prejudicar muito com esses pensamentos nocivos, né? Do rancor, da mágoa, né? E aí, essa é uma responsabilidade individual, né? É verdade. É intransferível, porque a mãe, o pai, o esposo, eles são referências próximas, podem nos auxiliar, nos lembrar, nos alertar dos cuidados que devemos ter. Mas a decisão final é sempre nossa. Esse é um caminho que trilha sozinho. Esse é. Né? Marquinhos, quais são as consequências da falta de perdão, agora não para o físico, mas para a nossa saúde emocional e espiritual? O Evangelho ele traz que a alma que não perdoa, ela sofre de uma ansiedade, né? E aí vem depressão, a dificuldade de relacionamento com as pessoas, pode trazer isolamento social, pode trazer até a tendência ao autoextermínio, né? Processos então, obsessivos. Processos psicológicos gravíssimos e paralelo o espiritual. Por quê? Porque aquilo que eu gosto, outros espíritos também gostam e vêm estar comigo para fortalecer essa tendência. Se infelizmente é para reter mágoa, para não esquecer as agressões, para alimentar o ódio, tem muitos espíritos que também gostam dessa vibração. E aí está instalado o processo obsessivo.
no seu grau sutil, com influência simples, e até o seu grau mais avançado, ou por uma possessão, por exemplo, né? Então, a pessoa vai manifestar um grau de sofrimento muito grave e não é dissociado do físico, né? O sofrimento físico da pessoa, a dor de cabeça, a pressão alta, o câncer, ele vem acompanhado, né, junto, é concomitante. O sofrimento emocional, o sofrimento psíquico e o processo obsessivo. Marcos, nem sempre nós temos que exercitar esse perdão com aqueles supostos inimigos, aquelas pessoas que eventualmente não nos queiram mal. E sim com algum ente querido com o qual nós nos desgastamos, porque são nocivas as brigas em família, né, sem dúvida nenhuma. Por que acontece? Qual que é a origem, qual é a razão destes comportamentos equivocados e quais são essas consequências da falta de perdão ali no seio familiar? Essa pergunta me fez lembrar uma frase de Jesus que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Aqueles que a gente mais magoou, aqueles que a gente mais prejudicou, enganou, aliciou, convenceu essa pessoa a incorrer em erros gravíssimos, esses são aqueles espíritos que, por misericórdia divina, nós teremos a oportunidade de estar com eles no nosso seio familiar. Porque no seio familiar a gente aprende de maneira muito forte na doutrina cristã e particularmente na doutrina espírita, que nós precisamos nutrir o amor incondicional por esses irmãos. E é esse amor que a gente busca no dia a dia, é o único caminho para a gente superar essas dificuldades. Porque o espírito ele traz consigo as bagagens psíquicas, as bagagens morais do passado. Claro, E aí, a incompatibilidade no relacionamento, ela vai ser uma coisa natural. Porque a característica física, ela pode ser semelhante ao pai, semelhante à mãe, mas a personalidade, ela é individual. Como diz Jesus, o corpo procede do corpo, mas o espírito não. Não procede do espírito, né? Então ele traz consigo essa bagagem de afetos conquistados e desafetos. Então é natural que vai aparecer essa animosidade. Não é sempre, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. E dentro do seio familiar é o ambiente mais propício para a gente tratar. Porque já pensou, mano? Eu fico pensando aqui como a providência divina é perfeita, né? Se eu tenho um compromisso com aquele que é tido meu irmão hoje, que nasceu lá dentro da minha casa, de resgate, de um compromisso sério, né, que eventualmente nós tivemos em uma ocasião transata, né, passada, como é que eu iria me reconciliar com ele se um nasce no Brasil e o outro nasce no Japão? Ou se um hoje é o meu colega, é meu patrão. Eu posso, não quero mais conviver. Não me relaciono. Corto os vínculos e vou embora. E o compromisso? Onde ficou? Quer dizer, é essa condição de estar ali desde criança, né, naquele elan de amor familiar, né, de irmandade, vai apagando aqueles sinais de desavença, né, ao ponto, quando as pessoas têm interesse que isso aconteça, né, de transformar o ódio em amor. Né? Tem uma passagem no Evangelho que ele descreve, uma passagem muito linda, que descreve a mãe, quando olha para a criança num momento de muito sofrimento, olha bem nos olhos da criança e fala, né? Um de nós dois errou muito no passado. Né? Então hoje a gente tem a oportunidade, essa mãe, essa criança tem a oportunidade de resgatar esse débito. Em casos mais graves, vem crianças numa situação de debilidade mental, física e num grau de dependência maior ainda, de desvelo, daquela mãe, daquele pai, daquele irmão, né? Que pode ser também uma circunstância que favorece o resgate a aproximação dos dois, né? Iremos agora para mais um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre reconciliação com os desafetos. O nosso amigo Marcos, eu chamei no outro bloco ele de Marquinhos, porque é um colega já de muito tempo. Vamos lá, Marcos, o Natal está chegando e com ele uma nova oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos desafetos. Porque o Natal é um período que desperta a reflexão e nos possibilita a mudança íntima. O cultivo do perdão seria um bom presente para Jesus nessa data especial, Marcos? Esse período natalino, né, é um momento em que a humanidade ela é envolvida por uma vibração diferenciada. Como seria bom se o ano todo as pessoas... Todos os dias fossem Natal. Né, convivessem uns com os outros, como buscam no período natalino. Né? Porque a mensagem do Cristo foi tão forte que a humanidade toda ainda se envolve com essa vibração, porque o grande recado, né, do Cristo no seu familiar, trazendo a lição da humildade, da simplicidade, da importância do vínculo da família, não importa em que contexto esteja, numa estrebaria ou em uma mansão, né? Uma mansão, mas que esse vínculo familiar seja puro. É um ambiente onde não cabe a rusga, não cabe a animosidade, não cabe a inveja, o ciúme, o materialismo, né? É um ambiente de pureza do vínculo espiritual, na sua pureza como Deus nos criou. Uhum. E a humanidade, ela recebe um convite forte nesse momento, para que cada pessoa, cada um de nós, reflitamos como estão as minhas relações com aqueles que me cercam. No meu convívio ao longo do ano, como eu me relacionei com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares num grau mais próximo, num grau, né, mais distante, e que pontos eu posso ter mais atenção para eu me aproximar da grande lição que o Cristo trouxe no período natalino, que é estar bem, vibrar paciência, vibrar perdão, vibrar o amor, na contramão aí da concorrência, da deslealdade, da inveja, né? De querer as melhores oportunidades em detrimento do outro. Então, são uma série de arestas que no período natalino a gente pode aproveitar a oportunidade para fazer essa reparação. De cumprir o amemos-nos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Esse, certamente, é o melhor presente de Natal que a gente pode ofertar ao Cristo. Marcos, como a doutrina espírita pode nos ajudar na busca da reconciliação com os desafetos nos ambientes do lar, do trabalho e da casa espírita e demais? A doutrina espírita ela é muito rica, né? Ela vem trazer de maneira muito clara para nós a lei divina no seu aspecto ação e reação, a lei de causa e efeito. O porquê de eu ter atenção hoje em perdoar aquele que está comigo na caminhada, porque ele pode ser um irmão muito caro no passado que eu prejudiquei. E que as minhas vibrações, o meu pensamento, os meus desejos também precisam de ser de perdão, de paciência, porque eu posso não lembrar de ninguém encarnado que eu tenha alguma querela, alguma dificuldade, mas e dos desencarnados? Quantos espíritos desencarnados estão à minha volta que eu prejudiquei no passado? E com lembrança plena, né? Isso, e com muito mais liberdade de ação. Né? E que eu preciso, então, alimentar sempre de maneira... alimentar esses pensamentos de amor, de carinho. E a doutrina espírita ela nos oferta uma série de recursos, como livros, né, muito ricos de exemplos, de reflexões profundas, que nos fazem raciocinar. E aí a gente alia a razão ao sentimento. Fala direto à razão para que a gente associe o sentimento cristão, né? Para que a gente, então, passe a orientar o meu sentimento. Isso. Né? Para não ser algo impulsivo, ser algo equilibrado, algo harmônico. Educado, né? Educado, em sintonia com o universo. Já que no universo tudo é harmônico. Né? Nada é em excesso. Tudo busca o equilíbrio. Né? Então, a doutrina espírita nos oferta uma vasta bibliografia,
ela nos oferta a possibilidade, a Casa Espírita, de exercermos da caridade no seu sentido pleno, não só a reflexão teórica, mas também a prática, né? Os postos de assistência, né? As atividades com as famílias carentes, né? A oportunidade que eu posso ter de ler com o irmão e ajudar ele a compreender uma passagem evangélica. Marcos, nós estamos no minuto final e nós gostaríamos de lembrar uma figura importante para a humanidade neste último século XX, que foi a figura do Chico Xavier. Nesses segundos que nos restam, conta para nós uma história que dá o exemplo deste homem de bem com um relacionamento aí do perdão, da humildade, da tolerância entre os povos. Chico Xavier, ele morava com a madrinha dele, né, depois que a mãe dele desencarnou. E um primo dele ficou muito doente, com feridas. E aí, uma simpatia que uma pessoa ensinou é que deveria ser lambida por uma criança. Durante 3 finais de semana. Ele ficou injuriado, porque ele foi o escolhido para lamber as feridas. Para o ofício. Né? E aí, a mãe dele, em espírito, veio: meu filho, faça que não vai sarar, mas você vai aprender uma lição. Né? E daqui da parte espiritual, né? Nós vamos fazer o remédio. E aí você vai aprender a lição da obediência e da humildade. Ele fez, né, essa tarefa que lhe foi incumbido, e depois ele aprendeu a lição da humildade, e ele nunca teve nojo de nenhum dos sofridos que o buscavam. Quantos irmãos leprosos, doentes, ele beijou e abraçou durante toda a sua vida. Caro amigo telespectador, com o exemplo do Chico Xavier, nós queremos agradecer a sua presença e dizer: se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Agradecemos aqui a presença do Marcos conosco hoje e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Que Jesus nos ampare. Muita paz.